Estudo no livro de Apocalipse, estudo da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre do ano de 2016. Estamos no momento na lição de número 7, Apocalipse 12, quando o título é A Sétima Trombeta, primeira parte, a mulher e o dragão. Iniciamos aqui o nosso estudo no modelo da Escola Bíblica Dominical, quando nós temos a apresentação de um texto áureo, Apocalipse capítulo 12, o verso 12, que diz: Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apresentando a nossa leitura bíblica em classe, é neste mesmo capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. Versos esses que temos nas Sagradas Escrituras e podemos fazer essa leitura progressivamente em classe, mas também consideremos que estaremos lendo este texto, não agora, mas no decorrer da exposição desta lição. Vamos então para o tópico seguinte, que é o esboço desta sétima lição, a mulher e o dragão. A introdução é simplesmente o início do nosso assunto, entrando a lição no capítulo 12. Os tópicos são 3, a mulher e o dragão, depois a batalha no céu, e o terceiro tópico, a fúria do dragão. Encerramos a nossa lição com uma conclusão breve. Dentro do proposto para nós, na sequência de estudos que temos feito, damos prosseguimento aos capítulos 10 e 11, vistos anteriormente. No texto proposto para conversa e debate e ensino nas classes, temos colocado assim e fazemos a leitura. Conforme explicado na lição anterior, o toque da sétima trombeta introduz um novo ciclo de visões, nas quais grandes sinais revelam segredos de Deus, a mulher e o dragão, duas bestas, o exército celestial e a própria visão dos 7 anjos com as últimas 7 pragas. Assuntos esses que transcorrem desde o capítulo 12 até o capítulo 16. Na presente lição, estudaremos os sinais de que fala o capítulo 12, a mulher e o dragão. O nosso primeiro tópico tem por título a mulher e o dragão. São os versos de número 1 até o verso 6. E fazendo a leitura deste texto progressivamente, inicialmente versos 1 e 2, dizem os versos o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Fazendo comentário, primeiramente, nestes 2 versos, observem que lá no capítulo 10, verso 7, o anjo que se apresentou jurou que ao toque da sétima trombeta os segredos de Deus seriam revelados. E aqui inicia um segredo, que é a revelação desta mulher em gravidez. Fazendo a leitura do nosso texto,
a lição proposta para análise em classe, lemos assim, no primeiro parágrafo: o primeiro sinal no céu, visto por João, é de uma mulher ricamente adornada, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que estava grávida. Nas Escrituras, essa é a figura usada com mais frequência para se referir ao povo de Deus no passado, representado pela nação de Israel, seja no presente, na plenitude do Israel de Deus, formado tanto por judeus como por gentios. Analisemos essa primeira afirmação. O texto em si colocou para nós, de uma forma bem clara, a visão de uma mulher vestida do sol. Temos que entender, é normal nas Sagradas Escrituras representar uma nação, uma cidade, por uma mulher. Isso continuamente temos nas Sagradas Escrituras. E aqui temos uma mulher. Observe a sua glória, porque é vestida do sol. Observe a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui nada mais é senão o próprio povo de Deus, conforme o texto falado, que no passado era representado por Israel. Israel muitas vezes é representado como uma mulher. Podemos observar isso em Isaías, é um texto importante que podemos estar analisando, considerando, que está lá no capítulo 54, versos 4 e verso seguinte. Vamos ler esses versos, são importantes, e é importante considerar esta representatividade. Verso 4: Deus no passado, dirigindo-se ao seu povo, pela voz de Isaías, disse: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, e o Santo Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Volto ao verso, porque creio que fiz um tropeço em leitura, trocando palavras. Deus diz assim à nação de Israel: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Se lermos mais um pouquinho, vão observando que Deus está falando do seu povo, naquele tempo sendo afligido ainda, um Israel difícil, dividido em si mesmo, com muitos desviados, apertado pelas nações opressoras da época. Mas Deus diz para não temer, porque a nação tinha como marido o próprio Deus. Se Deus é o marido, a nação de Israel era a esposa. Considere bem isso. É importante termos esse entendimento. No passado, Deus falando à nação, ainda que muitos estavam desviados, muitos desviados de Deus, mas Deus falava para os seus, os sinceros, o que também Paulo chegou a dizer: nem todos de Israel são israelitas. Outra palavra de Paulo: Deus conhece os que são seus. Observemos, Deus falando à nação. Eu indiquei inicialmente o verso 19, mas vou ler um pouco antes, no verso 14, porque esta passagem do verso 14 será útil daqui a pouco. Diz assim:
Deus falando ao seu povo. 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Aquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Aí está o quadro real da nação de Israel. Deus chamando como a uma jovem que ele atrai ao deserto para se revelar a ela, e ali numa aliança, isto via resultar num casamento, Deus e o seu povo, a nação de Israel. Desposar-te-ei comigo. E se olhar outras palavras aqui, tem um lugar bem claro do verso 16, que Deus diz: me chamarás meu marido, e os ídolos serão esquecidos. Aqui então em Apocalipse, a referência é justamente de Cristo Jesus como Senhor, o Criador, aquele por quem todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nele subsistem. E observe que ao mesmo tempo que Ele é o Criador e é o esposo, daqui a pouco Ele é apresentado como o gerado pela mesma nação. São formas de figura de Deus se revelar e contar os seus mistérios. Assim, portanto, considerem ainda a palavra de Efésios capítulo 5, verso 31 e 32, quando Paulo vai ensinar sobre o casamento, para dar um modelo para os casais, ele usa Cristo Jesus e a igreja. E depois diz: grande é este mistério, digo a respeito de Cristo e a igreja, o esposo e a esposa. Mas, indo à frente na nossa lição, mais um pouco nós temos a continuidade do primeiro parágrafo, que diz, e leio: desde o princípio, o povo de Deus aguardava ansiosamente pelo cumprimento das promessas sobre a vinda do Messias, o Salvador. E a certeza desse evento aumentava à medida em que o tempo se aproximava. A promessa estava em gestação e prestes a vir à luz. Observem e considerem este ponto. As promessas de Deus, ou seja, tudo que Deus prometia estava sendo como que trabalhado, gerado. Deus estava fazendo coisas no mundo até que chegasse o tempo da promessa ser manifesta. E a figura de Deus, no caso, é a mulher que está grávida e o tempo já está vencido, já está com dores de parto, só falta revelar ao mundo aquela promessa que foi feita muito antigamente. E os versos básicos desta promessa estão em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, quando fala da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Isaías capítulo 7, bem claro: e a virgem conceberá e dará à luz o menino, e seu nome será Emanuel. E também estendendo Isaías capítulo 9,
quando diz: um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E observe esse ponto, irmãos, muitos dividindo Deus, quanto na verdade não dá para dividir. Ao mesmo tempo que ele é o menino que se nos nasce, o nome dele é Pai da eternidade, é o Deus forte, é o conselheiro. E muitos ficam dividindo Deus, mas Deus tem esse poder de ser o Criador, de ser o marido, de gerar-se a si mesmo, conforme a sua promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. E isso ser concebido por algum homem, poderia ser feito por algum homem, mas Deus anunciou e fez. E Jesus vai ser revelado ao mundo, só que nesta revelação, aos poucos, primeiro a mulher, a nação de Israel, a esposa do Criador, aquela que ele fez para estar com ele por todo o sempre, está em processo de gravidez, de gestação, e agora o tempo já tem chegado. Precisamos entender estas figuras, elas são importantes para nós. Dando continuidade ao nosso estudo, vendo agora os versos seguintes, 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Muito bem, aí está esta sequência de versos que temos conosco, e a colocação que queremos fazer agora, na nossa proposta de texto, diz: o segundo sinal no céu é o de um terrível dragão, cuja identidade é apresentada no próprio texto. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e em cuja pretensão de formar para si um reino em oposição ao Criador, levou muitos outros anjos à queda. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. É o texto que encontramos em Isaías, a soberba de Satanás. A citação que temos em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, e Judas 6, falando dos anjos que pecaram na rebelião de se afastarem de Deus, do lugar da sua morada com Deus, e ir para as bandas do norte constituir um novo reino, uma divisão nos lugares celestiais. Considerem isso, voltando ao texto para identificarmos isso. O dragão, que é Satanás e que vai ser revelado mais um pouco à frente, arrastando após si a terça parte das estrelas do céu, aquele que ele levou após si numa divisão, e depois diante do dragão, parado diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Observe que Satanás, entendendo alguma coisa dos projetos de Deus, já que vem um menino que vai ser rei e que será o libertador, o redentor de Israel, e vai ser gerado de uma virgem, é só esperar acontecer e a criança será tomada. Esse era o propósito de Satanás, e está tudo colocado para nós entendermos nesta revelação que temos em Apocalipse, e também apoiado nos versos que apresentamos de Isaías, de Pedro, carta de Pedro e Judas. Mas vamos prosseguir um pouco mais. Lendo mais uns versos, ainda que voltando ao verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher
que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Consideremos esses versos. O dragão, no seu intento de tragar o filho, mas o dragão, Satanás, não teve sucesso nisso. E de uma forma breve, aqui em Apocalipse diz que a mulher gerou, Jesus veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cumpriu o seu ministério todinho, foi à morte redentora na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou e subiu para o céu. O que levou cerca de 33 anos, que é o estudo que muitos consideram como certo, do tempo de existência de Jesus, aqui revelado num verso somente, quando fala disso desta forma bem rápida, verso 5, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Um verso 5, sintetizando 33 anos da vida de Cristo Jesus na face da terra. Vamos entender este aspecto de Satanás se opondo a Cristo Jesus, e já está no início, lá em Mateus capítulo 2, quando na pessoa de Herodes, Jesus é procurado para a morte. Herodes, com astúcia, quer saber quem é o que nasceu rei em Israel, no interrogatório, numa conversa com os magos que vieram do Oriente. Mas os magos, obedecendo a visão e orientação de Deus, foram embora para outro canto, não voltaram a Herodes. E Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Matou de fato a todas essas crianças. Mas o que fazer? Jesus já estava escape, já estava longe, estava já no Egito, porque a instrução que José recebeu foi isso: procura o menino para matar, vá para o Egito. E Jesus foi levado por seus pais para o Egito. Se considerar a adversidade também do diabo contra Jesus, na tentação, Mateus capítulo 4 também. Ali está ele lutando com Jesus na forma espiritual para derribar Jesus da posição de servo de Deus e daquele que está fazendo a sua vontade. Mas Jesus venceu também a tentação no deserto. Se olharmos João capítulo 8, versos 40, versos 44, ali Jesus falando aos judeus, que só eram judeus de aspecto na aparência para o povo, mas Jesus chamou-os de filhos do diabo, porque procuravam matá-lo, assim como o diabo sempre foi homicida e nunca se firmou na verdade. Ou seja, toda a vida de Jesus foi de perigo de ser morto. Inclusive procuraram matar Jesus certa vez, mas Jesus passou por entre eles porque não era chegada a sua hora. Também Herodes, o segundo Herodes, que o primeiro foi no tempo que Jesus era criança, o segundo que vai participar do ministério de João Batista e depois do próprio Jesus, ele também procurava Jesus, mas Jesus disse que importava que ele, Jesus, andasse e chegasse a Jerusalém, porque não convinha que morresse um profeta fora de Jerusalém. Mas Jesus foi vencedor em todos esses aspectos e, por fim, cumprindo o ministério, foi levado ao céu, que era o propósito de Deus mesmo. Abra agora um parênteses e volto ao princípio do nosso estudo, que me ocorreu, que não expliquei um detalhe que é importantíssimo para nós, quando na palavra anterior que temos,
Assim como eu apresentei esta mulher, dos versos 1 e 2, como sendo a nação de Israel, carece de uma explicação a mais, porque a nação de Israel no passado existia, era o tempo das figuras. Por isso que a mulher também tem aos seus pés a lua, que fala de que um apoio, uma figura, assim como Deus é o sol, a igreja é a lua. Ali é a representação da igreja, escabelo de seus pés, ou seja, de onde nós podemos ter ideias e depois projetar para as coisas espirituais. A igreja não tem luz de si mesma, mas reflete a luz de Deus. Essa é a figura. Se a igreja é esta mulher no passado, que estava em gestação para gerar Cristo Jesus, mas quando vem Jesus e vem a este mundo, o Israel de Deus continua, a nação de Deus continua. Só que os homens roubaram para si a nação, figura, Israel, mas o verdadeiro Israel eram os discípulos de Jesus, que passaram a ser chamados como a seita dos nazarenos, sendo eles, na verdade, o verdadeiro Israel de Deus, que era o povo de Deus na face da terra, e que nós hoje temos o costume de chamar igreja. Aqui estendo este parênteses: igreja, irmãos, é o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? No passado em figura, Israel. Mas antes de Israel, Deus não tinha ninguém na terra? Sempre Deus teve alguém na face da terra. Precisamos estar atentos a isso. E o povo de Deus é um só. Os do passado, os do presente e os do futuro. E vamos entender, povo de Deus também, aqueles que estão no céu, para onde nós iremos, e com ele estaremos vivendo a eternidade. Basta citar a palavra que temos em Efésios, no capítulo 3, verso 15, quando nos coloca a Sagrada Escritura, o entendimento pela revelação que Paulo traz, desvendando os mistérios de Deus, falando de uma família celestial. E atentemos, qual é esta família celestial? Capítulo 3, verso 15. Leia o verso 14. Também, quando diz: por causa disto, ou disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Voltemos ao 15. Do qual toda a família. Qual é a família de Deus? Os que estão nos céus e os que estão na terra. Todos tomam o nome de filhos de Deus. Os anjos e os que vão morar no céu, tendo sido antes homens na face da terra. Precisamos ter esse entendimento. Por isso que Paulo diz que Israel, aqueles que servem a Deus em verdade e em espírito. Temos outras colocações, como Ezequiel também, no capítulo 37, podemos anotar, essa é uma citação deste momento, no verso 22, quando Deus, fazendo as suas grandes promessas para o futuro, diz que o Israel, o povo dele, será uma só nação, e para nunca mais se dividirão em duas nações. Observando a palavra que Jesus disse, e que está em João capítulo 10, verso 16, Jesus falando que há outras ovelhas, e convém agregá-las para que haja um só pastor e um só rebanho. Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só, e muitos dividem, os do passado, os do presente. O Israel de Deus, apresentado em figura no passado, da igreja, que é o Israel de Deus continuado, do passado ao presente, porque aí é raízes
aí é tronco, aí é galhos, do que Jesus falou, de que o Pai é o lavrador, e Ele é a videira, e nós os ramos. Nós, que Paulo diz, que antes éramos gentios, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. Precisamos ter essa compreensão. O povo de Deus tem um início, uma formação, um tempo de glória em Cristo Jesus, e avança no conhecimento de Deus de forma gloriosa. É vestida do sol, a lua debaixo dos pés, e com a coroa de 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. Qual Israel? O Israel eterno de Deus, apresentado em figura no passado. Hoje, como Jesus disse, não vem com aparência exterior, mas está no meio de vós. E isso será visto na eternidade, entrando nós pelas portas da cidade de Jerusalém, as 12 portas, cada uma delas com o nome de uma das tribos de Israel. Precisamos ter esta compreensão. Voltando ao nosso estudo e chegando ao tópico segundo da nossa lição, a batalha nos céus. Tópico esse que envolve os versos 7 a 12. Lendo primeiramente versos 7 a 9. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Aí está o texto para ensino nas classes. No parágrafo que temos primeiro do segundo tópico, diz assim: o arrebatamento do Filho de Deus para o céu resulta numa batalha espiritual. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, ou seja, numa grande mudança na ordem das coisas e dos seres celestiais, está havendo essa batalha nos céus. Antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Satanás é visto, está presente em mais de uma ocasião entre as hostes celestiais, seja para acusar os servos de Deus, por isso é chamado o acusador de nossos irmãos, seja para propor ou sugerir estratagemas em que a sua malícia e engano pudessem ser empregados. Engana todo o mundo. Paremos um pouco nesta leitura. Satanás causou uma divisão nos céus. Foi para a banda norte, com os anjos que lhe seguiram, e por causa de se colocarem como adversários de Deus, são chamados de demônios. Considerem isso. Mas entendamos, ainda que ele disse que ia para o norte, ali constituir um reino e ser igual ao Altíssimo, ele não largava do céu. Nós vemos em Jó, reunião dos filhos de Deus, e no meio deles vem Satanás, para levantar a questão a respeito da vida e fidelidade de Jó. Deus fala, há uma reunião com os filhos de Deus no céu, e quem aparece no meio? Satanás. Não é chamado filho não, mas ele vem para uma reunião onde ele não podia estar ou não deveria estar, porque ele só vinha para perturbar a reunião, mas Deus tolerava. Em Jó 2 vezes, no capítulo 1
no capítulo 2. Se abrirmos também a passagem de Zacarias, capítulo 3, verso 1 e 2, quando Deus está na preocupação no seu trabalho de restaurar a nação de Israel após o cativeiro, lá se apresenta Satanás outra vez como adversário do sumo sacerdote Josué. Josué, sumo sacerdote, não é Josué seguidor de Moisés, não. O sumo sacerdote do tempo de Zorobabel, do tempo de Ageu, está lá sendo acusado. Na verdade, a acusação não é contra o homem, porque o homem, sumo sacerdote, representava a nação que estava com vestes sujas. Mas ali temos o anjo de Deus confrontando com Satanás e dizendo: não é este um tição tirado do fogo? E as roupas sujas são tiradas, colocadas roupas limpas, e a orientação: se guardar a fidelidade com Deus, andará e viverá entre os que habitam no céu. E Satanás é repreendido. A sua acusação feita não é aceita. Se observarmos em 1 Reis capítulo 22, versos 19 a 22, também quando há uma nova reunião no céu, os filhos de Deus reunidos, Deus, como que numa assembleia, dizendo: é tempo do fim de Acabe. Como faremos para que isso suceda? Aí um anjo, outro anjo dá uma ideia, outro dá uma ideia, até que vem um espírito. A palavra coloca assim, coloca que foi um anjo, que foi um filho de Deus. Vem um espírito e diz: eu sei, eu farei ele ir a Ramote de Gileade e lá cairá. Como? Seria um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Quem é o que usa da mentira? É Satanás, mas está na reunião dos filhos de Deus. E Deus não disse: tá bom, pode fazer assim. E de fato, lá vai Acabe com a pretensão de ir a Ramote de Gileade, pedindo conselhos aos profetas de Baal. E lá está Satanás, dizendo a ele: vai que você vai ser próspero. E na verdade vem Aías, o profeta de Deus, e diz: não é assim, porque o que eu vi no céu foi aquela visão, você vai para morrer, é seu tempo. Mas consideremos, enquanto ele pôde, esteve no céu, interferindo, entrando em reuniões do que ele não deveria ter parte alguma. Mas Deus tolerou, porque o tempo de manifestar a justiça de Deus ainda estava por vir, e era em Cristo Jesus, e esse morrendo para a redenção de todos aqueles que são chamados para a vida eterna. E agora, uma vez que Jesus morre, uma vez que Jesus paga pelos nossos pecados e que ressuscita para a manifestação da glória de Deus e da aceitação da redenção nossa, aí o que ele está fazendo mais no céu? Aí Deus não tolera mais. Jesus subindo triunfante ao céu, assentado à direita do Pai, conforme a ordem do Pai. A ordem é: senta-te aqui, até que ponha todos os teus inimigos por cabelo de teus pés. Começando, Miguel, eu parafraseando, Miguel, põe para fora aqueles que não devem estar aqui. E na batalha celestial, Satanás é expulso definitivamente dos lugares da habitação dos filhos de Deus, nos lugares celestiais. Isso que nós precisamos estar entendendo. Na sequência, verso seguinte, 10 a 12, e ouvi um céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. No nosso escrito proposta de ensino,
e argumentação com as classes, lemos o texto. Porém, quando Cristo morreu na cruz, provando e cumprindo em si mesmo a justiça de Deus, resgatando nossas almas pela oferta de sua própria vida e ressuscitando para comparecer por nós diante do Pai, as acusações do diabo foram caladas e ele foi vencido. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Precipitado na terra, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e colocado sob o juízo que em breve se cumprirá, tem pouco tempo. Então, quando Satanás é expulso do céu, ele já tem entendimento, ele tem pouco tempo. E observe, irmão, só numa análise breve agora, pouco tempo, ele tem quase 2000 anos isso. Mas quem já viveu desde o princípio, que nós não sabemos quando, nos céus com Deus, quantos milhares de anos Satanás viveu no céu? E depois da rebelião, quando foi? E depois, os anos que a terra existe, e Jesus vem e fala que seu tempo está terminando. Mas temos 2000 anos para um ser celestial que não tem dor de dente, não envelhece como nós envelhecemos em 70 anos. Falar que está faltando 3000 anos para ele é muito pouco. Ele sabe que está no seu fim. Mas consideremos estes pontos para nós analisarmos. Voltando ao texto em si, o céu está em alegria. Deus triunfou em Cristo Jesus. Ele se fez carne como nós, e na carne venceu o pecado, venceu o diabo. Aí está, irmãos, a prova da justiça de Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra, nos fez de carne, Ele nos fez fraco para ser derrotado. Ele nos fez numa medida que podemos vencer Satanás. Aí Ele mostrou em si mesmo a justiça dele quando nos criou da forma que nós somos. Aí está a justiça de Deus. E Ele, submetido a essa fraqueza, venceu toda a tentação, venceu o diabo. É interessante considerar isso num ponto que quando Satanás acusa Jó, diz assim, e Jó lhe é fiel, mas assim também, né? Primeiro, tem tudo, não lhe falta nada. Segundo, tem saúde. E eu pergunto, Satanás não tinha muito mais riqueza do que Jó? Mas não foi fiel. Não tinha mais tempo de vida e saúde do que Jó? E também não foi fiel. Então, nessas palavras que ele acusava a Jó, está a condenação dele, mesmo pela sua própria boca. Mas Jesus se faz carne e vence a ele, mostrando que o que faltava nele e Satanás era fidelidade, que Deus pede de cada um de nós e que é possível, ainda que sejamos muitas vezes fracos diante de uma tentação. Deus não permite tentação além de nossas forças, antes dá o escape. Então observe esse ponto revelado, mistérios revelados em poucos versos de Apocalipse. Verso 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Ninguém entra no céu senão pelo direito do sangue de Cristo Jesus. Voltando ao capítulo 7 de Apocalipse, quem são esses de branco vestidos? Esses cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. É todos, sem exceção. Alguns falam que é um povinho especial, uma turminha especial. Não, é todos. É impossível estar no céu senão justificado pela morte de Cristo Jesus. É aqui mais uma vez. Agora, atenção, guardem por enquanto. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. O céu ficou limpo. Satanás agora não entra mais. Não entra mais. Nunca mais. Reunião dos filhos de Deus, ele não tem parte. Tem porteiro forte lá na entrada que não deixa ele passar mais. Não tem acesso. Foi expulso. Mas em vez dele ir para a banda do norte, lá para o seu reino, reinar lá na sua terra, para onde que ele foi?
Para onde que ele foi? Verso 12. Se o céu diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, o mesmo que diz isso diz algo mais: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Guardem por enquanto, estaremos considerando isso um pouco mais daqui a pouco. Mas, voltando ao nosso texto proposto, lembre-se dos versos colocados como pontos de argumentação bíblica diante da classe. Romanos capítulo 1, quando diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No mesmo capítulo 8 de Romanos, versos 31 a 34, quem nos acusará? É Deus quem nos justifica. E tantas passagens como em Colossenses e em Hebreus que falam dessas palavras. Agora, quanto a Satanás, que o seu fim já é chegado, basta para nós, no momento, vermos a palavra de João, capítulo 16, verso 8 em diante, quando Jesus mesmo vai falar a respeito de Satanás. Sendo que, em um lugar, fala que os discípulos, depois de terem saído para levar o evangelho de aldeia em aldeia, voltam alegres, dizendo que até os demônios se submetiam. E Jesus disse que via Satanás cair do céu como um raio. Então, esses fatos, em ordem não temporal, mas espiritual, já estavam acontecendo com a batalha de Cristo Jesus na face da terra, agora com seus próprios discípulos tendo poder sobre o diabo. E Jesus vai corrigir a alegria deles, dizendo: não alegrais por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Muito bem. E versos mais, conforme temos, além de João, só vou ler o capítulo 16, verso 8 em diante, quando a palavra diz para nós, verso 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E segue-se o texto que Jesus vai colocando muitas outras palavras, mas depois, mais à frente, verso 11, falando de convencer o mundo do pecado, da justiça, verso 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, condenado. Só falta agora vir o cumprimento da sentença, o que se verá em Apocalipse mesmo, em palavras que vamos estar estudando em lições futuras. Passando à continuidade da nossa lição, terceiro tópico, a fúria do dragão já falada, vamos considerar ainda um pouco mais à parte, lendo versos 13 em diante. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Passando ao primeiro parágrafo do texto proposto e lendo este parágrafo: frustrado em seu intento de destruir o Filho de Deus, ou o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, e agora privado do acesso ao céu, Satanás logo se volta contra a mulher, a igreja, ou a mulher,
o Israel de Deus, na tentativa de destruí-la. O dragão perseguiu a mulher e fazê-la desaparecer entre a multidão dos povos, nações e línguas. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Do que a história fornece amplo testemunho, tanto nas perseguições como nas tentativas de suprimir ou corromper o testemunho característico do povo de Deus. Ainda no parágrafo seguinte: contudo, a mulher socorrida, sendo levada para o deserto, lugar onde não pode ser alcançada por Satanás e onde também é sustentada milagrosamente por Deus, no mesmo tempo em que seus perseguidores perecem pela brevidade e males da vida terrena, a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca e tragou o rio. Mais uma vez, frustrado, Satanás agora se volta contra aqueles que nesse tempo presente tornam-se também filhos da mulher, o resto da sua semente, na tentativa de destruí-los. O que temos visto nesses dois parágrafos e que queremos considerar? Muito bem, desde o verso inicial que lemos nas Sagradas Escrituras, fala de Satanás perseguindo a igreja. A mulher, não tem o nome de igreja, é mulher. Alguém na sua interpretação costuma dizer que é Maria, tanto a mulher do verso 1 como a mulher do verso 13. Mas não é. Maria nunca fugiu para o deserto, mas a totalidade do povo de Deus fugiu. O exemplo típico está lá no Egito. Uma vez Deus visitando o povo e tirando do cativeiro do Egito, qual foi a trajetória do povo de Deus exemplificado na nação de Israel? Deserto. Era o povo, Deus no deserto. Isso que precisamos entender. Qual foi a palavra que lemos em Oséias 2 que eu chamei a atenção? Deus atrairia o seu povo a ele no deserto, e ali se revelaria e seria amado pelos seus e chamado de marido, e ele desposaria com essa mulher a nação de Israel e agora a igreja. Que nós precisamos entender que uma vez já Deus tem nos tirado do Egito, mundo, mas temos que ficar onde? No deserto. Se alguém quer compartilhar no mundo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Você ainda não saiu do Egito, se ainda está desta forma. Mas a chamada de Deus é para sair e viver com ele no deserto. Mas como vamos sobreviver? Milagrosamente. Esse é o ponto que precisamos entender. A perseguição de Satanás contra a igreja é manifestada, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, desde os primeiros capítulos, quando as autoridades judaicas tinham ainda o nome de judeus, tinham o nome de Israel, tinha ainda o nome de Jerusalém, cidade de Deus, mas era contra o povo de Deus, que se resumia nos que aceitavam a fé em Cristo Jesus. Houve perseguição por eles. Depois perseguição na morte de Estevão, Atos capítulo 7, verso 54 a 60. Capítulo 8, verso 1, a perseguição se estendeu e o povo saiu de Jerusalém. Imagine aqueles 3.000, 5.000 que aceitaram a fé. Quantos milhares existiam na redondeza de Jerusalém e que agora estavam expulsos da cidade de Jerusalém? Mas Jerusalém é a cidade de Deus? É, mas os que são de Deus estavam expulsos daquela cidade, que na verdade era só figura, porque eles pertenciam a Jerusalém celestial. Mas muitos ficaram com a Jerusalém terrestre e dizendo ainda que é cidade santa, que é terra santa e que é de Deus. Ficaram na figura, não entenderam que na verdade a lei por Moisés trouxe a figura, mas em Cristo Jesus a verdade, e muitos estão ainda nas figuras. Mas continuemos.
essa perseguição vai depois, Atos 12, quando Herodes quer também matar a Pedro, vendo que matando o Tiago já agradou aos judeus, então vão matar também Pedro, mas Deus dá livramento. Então, perseguição sempre houve. Agora, considerem depois o Império Romano, com quantos milhares e milhares, talvez milhões de cristãos foram mortos nas perseguições do Império Romano, um exército do Império Mundial naquela época, levantado contra um povo que era desarmado, e o seu pecado era crer em Cristo Jesus e se dizer cidadão celestial. E aí eram hereges, né? Porque não adoravam o César, o rei da época, mas adoravam o rei Jesus. Pronto. E eram bastante para serem condenados e mortos como transgressores de lei. Mas consideremos ainda, no segundo parágrafo que nós apresentamos, que o povo de Israel foi para o deserto. Sim, Deus fala claramente isso lá em Êxodo, no capítulo 19, verso 1 a 4. Deus os atraiu ao deserto e começa a fazer pactos com ele, em Êxodo capítulo 19, verso 1 a 4. Depois em Êxodo capítulo 16, verso 13 a 18, que o povo é sustentado milagrosamente pelo maná. Vamos depois continuar na perseguição que se levanta contra a igreja, primeiramente em Herodes. Se ele na verdade procura matar Jesus de uma forma e outra, depois matando também Tiago e querendo matar Pedro, e por fim ele é morto. Ele vai para fazer um discurso político, e o povo para bajular fala aí, voz de Deus e não de homem, ele é morto. Um anjo fere, ele morre comido de bichos. À medida que se levantam pessoas contra a obra de Deus, permanece um tempo, conforme Deus na sua tolerância permite, porque é aflição para nós, mas é testemunho de fé nosso, ao resistirmos às perseguições. Mas por fim todos tombam, vão tombando. E todos os reinos no passado, todos os grandes do passado, como também das épocas seguintes do cristianismo, que se levantaram contra Cristo Jesus, todos eles tombaram. Não vou fugir dessa palavra não. Lembremos que temos um cristianismo no mundo que diz ser o dono da verdade, mas que matou cristãos e judeus aos montes, porque todo aquele que não era católico romano era morto, e a título de fazer um serviço para Deus, matavam fiéis a Deus, só que não pertencia à sua religião. Mas também esse cristianismo que se diz dono da verdade, vejam aí que corrupção que está no meio deles, para a vergonha deles mesmos, mostrando que eles não são a representação do cristianismo no mundo. Precisamos entender, sejamos claros. E ao poder dessa instituição vai diminuindo, não tem poder mais para mandar exércitos destruir os cristãos sinceros. Mas continuemos. No tópico seguinte da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro tópico, deixamos uma observação. É importante notar a menção do tempo em que a mulher está abrigada no deserto. O verso 6 apontou 1260 dias, mas no verso 14 não são 1260 dias, são um tempo e tempos e metade de um tempo. No nosso parágrafo está escrito assim, e lemos: é importante notar a menção do tempo que a mulher está abrigada no deserto, repetindo a leitura, 1260 dias, ou ainda um tempo e tempos e metade de um tempo, o mesmo período em que, conforme vimos no capítulo anterior, a cidade e átrio são entregues às nações e as duas testemunhas estão profetizando. Tudo ao mesmo tempo. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, que ao mesmo tempo é 3,5 tempos de Deus. Um tempo, tempos, metade de um tempo. Entendamos isso. Entendamos. Depois que Jesus morreu e subiu ao céu,
As testemunhas que são a igreja e o Espírito de Deus na igreja, nós e o Espírito de Deus em nós, estão pregando o Evangelho, e nada pode deter aquele que é enviado por Deus. Mas, num tempo, cumpriu a tarefa, esse mensageiro morre, e o Espírito de Deus, que não morre, mas está nele, por ele já não fala mais. É como se morresse com ele. As duas testemunhas, você irmão ou irmã, e Cristo Jesus. Ao você morrer, como o seu testemunho foi apagado da face da terra. Mas o Senhor está em muitos, o Senhor está na igreja, e a obra continua, porque é gerados novos crentes, novos fiéis nas gerações seguintes, e isso será até ao fim. Mas ao mesmo período, Jesus morto para cá, é o tempo de testemunhar do Senhor, e é tempo de morrer pela causa do Senhor. 3 tempos e meio. É o mesmo tempo que o dragão persegue a igreja, e é o tempo que a igreja tem que estar no deserto, fora do mundo, ainda que no mundo, mas no deserto, aos cuidados de Deus e provida, sustentada pelos seus milagres. Precisamos entender, esses 3,5 tempos, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, em que o dragão vai perseguir a igreja, e que o céu diz, ai dos que habitam na terra, é o tempo da chamada grande tribulação. Por isso que lá atrás, ao toque da 4ª trombeta, encerrando todo o assunto da 4ª trombeta, os anjos no céu disseram, ainda tem 3 ais, e males acontece na 5ª trombeta, na 6ª trombeta, e na 7ª já começa. Quem está aqui guerreando contra o povo de Deus? O próprio diabo. E se lembrarmos de Daniel, é o tempo em que, por causa das abominações, o destruidor, o assolador tem entrada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Então entendamos, de Jesus morto, Jesus arrebatado ao céu, a igreja só tem um socorro: é estar vivendo com Cristo no deserto. E assim será até o fim destes 3,5 tempos de Deus, que terminará na vinda de Cristo Jesus, com a ressurreição dos que estiverem mortos e a subida aos céus, conforme a palavra que já estudamos. Subir cá é a expressão de Apocalipse. Dando sequência ao nosso estudo, ainda fazendo um destaque que precisamos fazer nesses versos 6, 14 e 17. 6, a mulher fugiu para o deserto, 1260 dias. 14, foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Atenção agora. Satanás nunca teve sucesso em batalhar contra a igreja no seu todo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas tem um detalhe, verso 17: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se entendermos isso, podemos entender a palavra de Pedro, quando diz: Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Tal qual os leões, diante de uma manada de algum animal, ali por exemplo, na região da África, eles não atacam o rebanho. Os leões ficam rodeando, procurando uma presa fácil. Coloquemos isso no termo da igreja. O diabo sabe que não pode nada contra a igreja, mas fica ao derredor, procurando os filhos da igreja, aqueles que no meio da igreja estão às vezes enfraquecidos ou afastados da comunhão dos santos. Por isso que em Hebreus tem aquela exortação: não deixe a congregação, como é costume de alguns. Se cada um se entende fraco como de fato é fraco, procura estar lá no meio do rebanho. Agora, se acha o tal e vai ficando para fora, nas bordas do rebanho, ou se afasta
do núcleo do rebanho é presa fácil de Satanás. E o diabo está aí, ao derredor. É o tempo difícil, e que Satanás não está lá no céu acusando, está aqui na terra atacando diretamente aqueles que são fiéis a Deus. Procurando caminhar para o nosso término, a nossa conclusão é rápida. Ao apresentar o texto final, lembrando, a manifestação de Cristo e sua vitória sobre Satanás é um segredo de Deus, que haveria de se cumprir ao toque da 7ª trombeta. Lembre-se de Apocalipse 10, verso 7. Ao tocar a trombeta, se apresentam, se revelam os mistérios, segredos de Deus. A salvação dos servos do Senhor está agora assegurada pela justiça de Deus, manifestada em Cristo, na cruz, e apresentada diante de Deus através da sua ressurreição e exaltação no céu. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Lembremos que temos conosco um esboço com o qual estamos trabalhando, que precisamos trabalhar nas classes, e que o texto áureo faz-nos atentar para o verso 12: alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.